Professor, boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo bem, professor, e com o senhor? Bem também. Bom,
Bom, vamos lá, boa noite a todos. Vamos à nossa aula da semana número 4. Todos conseguem me ouvir bem? Boa noite, Sim, professor. Boa noite. Deixa eu começar a gravar a aula. Agora sim, então, oficialmente, boa noite a todos. Já estamos gravando a aula, que vai ficar depois disponível para vocês, aula síncrona. E hoje a gente vai conversar um pouco aqui na disciplina de análise de custos de um outro método de custeio, que é o custeio baseado em atividades. Então, vamos lembrar que até a aula passada a gente viu custeio variável, né? Então, tivemos 2 semanas de custeio variável, uma tratando os conceitos principais do custeio variável e a outra tratando de análise custo-volume-lucro, que é derivado do custeio variável. E hoje a gente vai tratar de um outro método de custeio para tomada de decisão, que é o custeio baseado em atividades. Há quem diga que o custeio baseado em atividades é uma melhoria, uma sofisticação do custeio por absorção, e realmente ele lembra muito o custeio absorção, e é esse que a gente vai ver na aula de hoje. Antes de iniciar, gostaria de saber se tem alguma dúvida das aulas anteriores, algo que vocês tenham tido dificuldade nos exercícios, algo desse gênero? Eu tenho uma dúvida, professor. E quem que está falando, desculpe? É a Amanda. Oi, Amanda, pode falar. Então, no exercício, tinha, eu acho que era de ponto de equilíbrio, aquele que a gente tem que ver o lucro. O econômico. Econômico, isso. Desculpa, confundi. Mas, então, daí a gente tinha informação, a porcentagem do lucro era ao ano. E daí as outras informações eram ao mês. Eu queria saber se a gente pode fazer essa porcentagem diretamente ali com o lucro e daí, tipo, fazer normal, assim, ou tem que multiplicar por 12 as outras informações? O que a gente faz com esse tipo de informação? Então, na verdade, você tem que pegar aquele ao ano e dividir por 12. A taxinha ao ano. Ao mês, né? Então, aquele você tem que dividir por 12, dá, eu acho que 0,5% ao mês daí. Ah, entendi. Beleza, professor. Tá? Que eu acho que é 6% ao ano, né? Eu acho que dá 0,5% ao mês. Ah, tá bom. Daí, tipo, dividindo, já no início divido essa taxa, e daí eu faço a conta por ao mês, sempre que for. Isso. Tá bom, obrigada, prof. Imagina. Verdade, esse daí se você fizer com a taxa que está, né, ele vai ficar muito alto, vai ficar um ponto de equilíbrio bem distante dos outros, né? Então, realmente, você tem que passar a taxa ao mês. Alguém mais teria alguma questão, alguma dúvida? Boa noite, professor. Eu tenho uma. Alexandre, tudo bem? Tudo, e contigo? Tudo bem. Na verdade, não é uma questão direta do exercício, mas assim, um pouco mais teórica. É sobre o grau de alavancagem. Eu percebi ali que quanto maior o grau, mais sensível o lucro fica, tanto positivo quanto negativo, a uma variação de vendas. E como que a gente interpreta isso? Quanto menor, melhor, quanto maior, melhor para uma empresa? Como é que... Porque ela pode ter lucros expressivos com uma pequena variação, ou também praticamente ter um prejuízo enorme, né? Então, essa pergunta que você está fazendo é uma pergunta que não tem resposta, não tem uma resposta só, né? Vai depender, na verdade, do ramo de negócios. Então, se o meu ramo é um ramo com mais risco, obviamente que quanto menor o grau, melhor. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, um grau de alavancagem 2 e o meu negócio é de alto risco,
significa que positivamente eu vou multiplicar por 2, mas negativamente também eu vou multiplicar por 2. É melhor do que ter 4, por exemplo. Né? Então, assim, em negócios que têm alto risco, eu sempre tento deixar o meu grau de alavancagem no nível intermediário, não muito baixo nem muito alto. Agora, se eu tenho um ramo de negócio onde o meu risco é muito baixo, quase inexistente, aí quanto maior o grau de alavancagem, melhor. Porque aí o risco de eu ter um prejuízo muito elevado é muito baixo, né? Então a gente tem que saber o ramo em que a gente está e olhar as variáveis macroeconômicas, microeconômicas que estão no ambiente, né? Então, assim, não tem uma resposta que eu diga assim, sempre quanto maior, melhor, ou quanto menor, melhor. Não tem uma resposta definitiva. Você tem que analisar, na verdade, o ambiente em que tua empresa está inserido, né? E qual é o grau, principalmente o grau de risco que essa empresa tem. Entendi. Então, como se fosse negócios sazonais, é melhor que tenha um grau de alavancagem menor, né? E mais estáveis, aí eu até poderia ter um grau de alavancagem maior, porque pequena variação positiva eu vou ganhar bastante. Por exemplo, em ramos onde os meus ativos ou os meus produtos, eles ficam não precisa nem ser sazonal, né, mas com uma tecnologia defasada ou algo parecido, o grau de alavancagem não pode ser muito alto, né, porque eu posso perder o produto muito rapidamente. Então aí o meu grau de alavancagem ele tem que ser em nível intermediário. Entendi. Alguém mais? Então, vamos à nossa aula de hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre custeio baseado em atividades. O custeio baseado em atividades, ele foi criado, né? Não faz muito tempo, quer dizer, não faz muito tempo em termos históricos, né? Mas ele foi criado mais ou menos junto com o Balance Scorecard, com o BSC, Kaplan e Norton, né? Então, ele foi criado por americanos, né, que viram muitas fragilidades, principalmente no custeio e absorção, né, e quiseram sofisticar um pouco mais esse custeio. Eu vou compartilhar aqui o conteúdo com vocês, e aí, para vocês acompanharem a apresentação, né? Vocês conseguem ver a apresentação? Conseguimos, professor. Ok. Então, o custeio baseado em atividades, ele tem esse nome ABC, porque é do inglês, né? Activity Based Cost, que é justamente a tradução do português de custeio baseado em atividades, né? E ele vem justamente, o nome já diz tudo, né? Baseado em atividades. Ou seja, eu tiro um pouco daquela minha discricionariedade, né, daqueles meus critérios de rateio, a minha arbitrariedade dos meus critérios de rateio. Né, acaba ficando um pouco mais lógico aquilo que eu estou fazendo. Porque uma das principais críticas que a gente tem ao custeio e absorção é justamente o processo de rateio que eu tenho. Muitas vezes eu não sei explicar o porquê eu estou rateando, por exemplo, pela quantidade produzida e não pelo número de horas de mão de obra direta, por exemplo. Né? Então, eu escolho um critério aleatoriamente e eu digo que aquele critério é o melhor para a minha empresa, mas eu não sei com 100% de certeza se ele é o melhor para a minha empresa, para os meus negócios, para a tomada de decisão. Então, essa é a principal base de crítica que nós temos para o custeio e absorção. Baseado nisso é que a gente tem o nascimento do custeio baseado em atividades e também
né, por uma questão que a gente consegue ver aí nesses gráficos, uma questão que foi mudando ao longo do tempo. Então, se vocês forem perceber aí no ambiente tradicional que a gente tinha até a década de 90, 2000, a gente tinha muitas empresas, os custos dentro das empresas, né, eles variavam entre mão de obra direta e matéria-prima, né, e os custos indiretos eram muito baixos. É por isso que se justificava também a gente fazer o custeio e absorção, porque como os custos indiretos eram muito baixos, eu não tinha muito custo indireto, era praticamente imaterial a questão dos critérios de rateio, né? Ficava muito baixo essa diferença, né? Conforme o tempo foi passando e conforme os ambientes e o ambiente de negócio foi mudando, e a gente viu isso lá na primeira aula, que o nosso ambiente de negócio hoje é muito mais competitivo e as empresas precisavam criar um pouco mais de oportunidades dentro do mercado para ter vantagem competitiva, os custos indiretos foram aumentando justamente porque a mão de obra foi sendo trocada, né, por máquinas, por processos tecnológicos mais sofisticados, e aí nós temos os custos indiretos crescendo e a mão de obra direta diminuindo. Hoje nós temos linhas de produção que tem 1 ou 2 funcionários, quando antigamente nós tínhamos 50, 60 funcionários para fazer a mesma coisa. Justamente por causa dessa tecnologia que foi, na verdade, substituindo essa mão de obra direta, né? E aí nós temos justamente isso, né? Como os custos indiretos eles ficaram muito maiores nesse ambiente atual, os critérios de rateio começaram a fazer diferença dentro desse processo, principalmente no critério de departamentalização. Então, os departamentos não querendo ficar com ineficiências alheias ou de outros departamentos. E aí acaba que a gente precisava de um critério mais justo para o rateio dos custos indiretos de fabricação. Por isso que foi criado nesse ambiente o custeio baseado em atividades. Então, essa é a história do custeio baseado em atividades, o que aconteceu para ele surgir, né? Dentro disso, então, essa inversão de representatividade entre os custos indiretos e a mão de obra direta, porque ela foi substituída por essa tecnologia, nós temos impacto significativo nos custos dos produtos, né? Isso a gente sabe, porque quando a gente faz o critério lá de rateio pela absorção, isso muda bastante na hora que eu vou colocar, né, os critérios para dentro dos produtos, né? Quando se considera que os custos indiretos são apropriados por meio de rateio, em geral, efetuado em uma base volumétrica de produção, como peso, horas homem, horas máquina. Então, todos esses critérios acabam fazendo diferença dentro dos departamentos e, posteriormente, dentro dos produtos. Então, a gente tinha que diminuir esse critério, né, essa arbitrariedade, né, dos critérios de rateio. Então, o custo baseado em atividades, ele é conhecido como ABC, e é um método de custeio que procura reduzir justamente essas distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. É importante que a gente saiba desse preâmbulo, dessa história do ABC, para a gente entender o porquê que ele surgiu. Porque às vezes a gente só pega e faz as contas lá e né, começa a fazer os rateios e começa a entender o processo, mas não entende por que desse processo, por que ele surgiu. Então é importante que a gente entenda isso, que ele surgiu justamente por essas demandas, por essas diferenças e principalmente por esse pano de fundo que mudou
consideravelmente de uns anos para cá, né? Quais são as etapas, né, do custeio baseado em atividade? Então, a proposta do ABC é apropriar os custos indiretos às atividades. Então, os custos indiretos, lá na absorção, eles iam direto. Eu fazia, na verdade, a departamentalização ou os critérios de rateio e jogava diretamente para os produtos, né? Aqui não, aqui eles vão ser direcionados às atividades. Então, assim, a base do custeio ABC é justamente isso. As atividades é que consomem recursos e os produtos vão consumir atividades. É essa a ideia do custeio ABC. Então, conforme a filosofia por ele apregoada, são essas atividades que geram os custos, né? Assim, cada um dos custos indiretos deve ser relacionado às suas respectivas atividades, por meio do que a gente chama de direcionadores de recursos. Então, esse é o nome que a gente dá. Eu vou ter as atividades e vou ter os direcionadores de recursos para dentro das atividades. E isso vai melhor representar as formas de consumo desses recursos, né? E em seguida, aí sim, essas atividades vão ser apropriadas para dentro dos produtos. Então, nós temos duas etapas, né? Os recursos vão ser consumidos pelas atividades, as atividades serão consumidas pelos produtos. Então, nós temos duas etapas dentro do custeio ABC. Né? Então, primeira etapa do custeio ABC é identificar justamente as atividades executadas em cada departamento. E aqui cabe um parênteses muito importante, que o custeio ABC, ele acaba não sendo implantado dentro das empresas também pelo alto custo que ele tem, justamente por esse mapeamento que a gente tem que fazer. Porque não é simplesmente eu dizer que eu vou ter X atividades e eu não faço isso num dia, né? Então eu coloco lá numa planilha X atividades e o que cada departamento executa. Na verdade, eu tenho que ir a cada departamento, tenho que fazer as entrevistas com gestores, tenho que fazer questionário com os gestores, tenho que observar diretamente o que acontece para que eu saiba exatamente quais são cada uma das atividades relativas a cada um dos departamentos da organização. Então, se a organização ela for muito grande, eu tenho aí muitos departamentos e eu vou ter que mapear todas as atividades de cada um desses departamentos. Então, não é algo tão simples que saia num dia, saia num mês, às vezes, né? Geralmente, essa implantação é como se fosse a implantação de um ERP, né? Demora, muitas vezes, 1, 2 anos para você implantar um custeio ABC. Né? Não é tão simples e também não é tão barato, porque eu vou ter que disponibilizar várias pessoas para a implantação disso. E daí vocês vão me perguntar assim, para as microempresas? Para as microempresas, a gente tem que ver a questão de custo-benefício, né? Será que o custo para implantar um sistema ABC numa micro ou pequena empresa vai valer a pena? Será que vai trazer tanto benefício? Às vezes o custo é muito maior do que o benefício que vai trazer. Então, por isso que a gente não vê muito custeio ABC implantado nas empresas, porque ele demanda muito e tem um custo um tanto quanto elevado, né, para a implantação. Então, por isso que a gente tem que sempre analisar essa questão do custo-benefício. Mas em empresas grandes, em algumas empresas grandes, você vê sim o ABC acontecendo e as pessoas fazendo uso dessa ferramenta. É por isso que ela é importante que a gente estude, né?
E as atividades, elas podem ser representadas por ações ou trabalhos específicos realizados com o objetivo de converter os recursos em produtos, né? Ou serviços também. Então, aqui estão alguns exemplos, né? Então, vamos supor que nós temos lá o departamento de compras. A gente tem que mapear todas as atividades desse departamento. Por exemplo, comprar materiais e desenvolver fornecedores. Essas são as atividades. Né, eu posso ter aqui quantas atividades forem necessárias, né, para a abertura e para a minha tomada, para o meu processo decisório, né. O almoxarifado, por exemplo, receber materiais e movimentar materiais. A montagem, preparar máquinas e montar conjuntos. A pintura, preparar máquinas e pintar conjuntos montados. E assim por diante. Tantos departamentos eu vou ter, tantas atividades também eu terei. Então, eu vou mapeando essas atividades de acordo com os locais por onde o meu produto vai passando, né? Porque vamos lembrar aqui que nós estamos falando do processo produtivo, é custo, né? Então, é o custeio baseado em atividades. Eu posso fazer isso para despesas? Posso, mas aí ele não entra no custo. Né? Ele é uma despesa, é diferente. Né? Aqui a gente está falando do processo produtivo, é para depois eu poder colocar isso nos meus produtos, né? Meus produtos ou serviços. Então, por isso que ele é muito parecido com o ABC. Tudo vai acabar no produto. Então, se eu fabrico 2 ou 3 produtos, tudo vai acabar lá. Mas ele é diferente do ABC porque ele é mais sofisticado, né? Então eu tenho que mapear primeiro todas as minhas atividades. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Então vamos seguir. Aí depois de identificar essas atividades, a etapa seguinte é justamente atribuir os custos dos recursos a elas. Então, eu vou ter os meus recursos, né? Eu vou ter o custo desses recursos, vou atribuir para cada uma dessas atividades. E aí depois, posteriormente, aos objetos de custeio, que são os produtos ou serviços, né? Então, essa atribuição ela deve ser realizada de acordo com algumas ordens, né? Primeiro, eu vou ter aqueles elementos que são de apropriação direta, ou seja, quando é possível identificar o recurso com uma atividade específica. Então, quando eu digo assim que tal recurso é para tal atividade, eu não preciso de nenhum critério de rateio, de nada, né? Então, essa é uma apropriação direta. Esses são os mais fáceis que a gente tem, né? Então, eu tenho um determinado custo de um recurso que eu tenha lá e digo que esse determinado recurso só é utilizado em determinada atividade. Ponto. Isso é uma apropriação direta. Mas eu também posso ter o rastreamento por meio de direcionadores, né? Quando eu não consigo apropriar diretamente, eu crio direcionadores que melhor representem a relação entre o recurso e a atividade, né? Então, são exemplos de relação ao número de funcionários, a área ocupada, o consumo de energia. Então, é quando eu sei que vai para determinadas atividades, mas eu tenho que ter direcionadores. E, por último, né, e quase que inexistente, mas em alguns momentos eu posso ter, o rateio, né? Quando não houver condições de apropriação direta, nem o rastreamento, aí sim, aí eu vou efetuar o rateio, considerando a base que seja adequada. Mas é muito difícil ter um rateio arbitrário dentro do custeio baseado em atividades, né? Mas posso ter. Então, em alguns casos, eu posso ter o rateio. Mas, normalmente, a gente faz o rastreamento por direcionadores. Então, a gente tem o direcionador da atividade, a gente faz por aquele direcionador, né? Por isso que eu estou dizendo para vocês, vejam que ele é muito parecido com o custeio absorção, né?
ele só é bem mais sofisticado. Então, a estrutura, né, do custeio ABC. Ele pode ser estruturado em 2 ou mais estágios, dependendo do nível de detalhamento que a gente queira na empresa, né, mas normalmente e quase que integralmente esse custeio ABC é estruturado em 2 estágios, que é justamente aqueles que eu falei para vocês, né? Então, eu vou ter os direcionadores de recursos, que são dos recursos para as atividades, e aí os direcionadores de atividades, que são das atividades para os produtos ou serviços, né? Então, esses nomes são nomes que a gente utiliza, são padronizados, né, por custeio ABC. Então, o que são os direcionadores de recursos? São aqueles que identificam como as atividades consomem os recursos, né? E os direcionadores de atividades são aqueles que identificam como os objetos de custeio, que são os produtos ou serviços, consomem as atividades. Então, a gente sempre chama de direcionadores, né? Então, dos recursos para as atividades, direcionadores de recursos, e das atividades para os produtos ou serviços, direcionadores de atividades. Então, exemplos de direcionadores. Vamos supor aí o departamento de compras. A atividade de comprar materiais. Um dos direcionadores pode ser o número de pedidos, né? Assim como desenvolver fornecedores, o direcionador pode ser o número de fornecedores. E assim percebam que cada uma das atividades vão ter direcionadores. Então, como xarifado, por exemplo, receber materiais vai ser o número de recebimentos. Movimentar materiais vai ser o número de requisições dos outros setores, né, para movimentar esses materiais. Para montagem, preparar máquinas, por exemplo, pode ser o tempo de preparação. Para montar os conjuntos, o tempo de montagem. Para pintura, preparar máquinas, o tempo de preparação. Para pintar os conjuntos montados, o tempo de pintura. Então, eu continuo tendo critérios, né, que são os direcionadores, como se fossem critérios de rateio, mas percebam que é muito específico para uma determinada atividade. É diferente lá do custeio e absorção, que eu utilizava um critério de rateio simplesmente para pegar aquele custo e jogar dentro do produto, né? Então, era todo o custo que eu rateava por aquele critério. Aqui não, aqui é uma pequena parte de uma determinada atividade. Então, a questão dessa arbitrariedade que a gente fala do critério de rateio acaba sumindo um pouco aqui dentro. Por quê? Porque eu acabo pensando muito nesses direcionadores, porque eles fazem todo sentido para aquela atividade. Então, por isso que ele acaba sofisticando um pouco mais e tirando justamente aquela crítica que eu tinha do critério de rateio ser muito arbitrário. Então, alguns conceitos, né, do custeio ABC. Primeiro, recursos, né? Então, recursos são bens materiais, humanos e financeiros à disposição da empresa. É tudo aquilo que eu utilizo em termos de custo para que o meu produto fique pronto, né? Para que eu possa vender o meu produto ou o meu serviço. Isso são os recursos. As atividades é uma combinação de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros para se produzir bens ou serviços. É tudo aquilo que eu faço para transformar aquela matéria-prima num produto acabado ou um serviço prestado, né? E é composta por um conjunto de tarefas. As atividades são necessárias para a concretização de um processo, que por sua vez é uma cadeia de atividades correlatas e interrelacionadas, né? Então, as atividades consomem justamente os recursos. E o objeto de custo é tudo aquilo que necessita ser custeado. Então, pode ser o produto, o segmento de produtos, atividades, processos, clientes,
unidades organizacionais, entre outras, né? Normalmente, os nossos objetos de custo são produtos ou serviços ou mercadorias, né? Que a gente queira, de alguma forma, colocar os custos que eles absorvem. Então, esses objetos de custo vão consumir as atividades que eu desenhei, né? Então, aqui está a principal diferença, né, na estrutura do custeio ABC. Enquanto na absorção eu tinha os custos diretos e os custos indiretos, os diretos iam diretamente aos produtos e os indiretos eu tinha um critério único de alocação, né, de rateio para dentro dos produtos. Aqui no ABC eu vou ter vários direcionadores, né? Então eu vou ter os recursos e esses direcionadores para dentro das atividades. Vou ter uma série de atividades e essas atividades vão para dentro dos objetos de custo, que são os produtos ou serviços, através dos direcionadores de atividades. Então percebam que ele é muito diferente do custeio e absorção, só que ele é bem mais complexo também, né? Percebam que a gente tem que ter uma estrutura muito mais diferenciada do que o que a gente tem para o custeio e absorção. E esse custeio também não é aceito pelo fisco, justamente porque ele não segue os mesmos critérios que o absorção segue, né? Então, todos esses métodos de custeio que a gente está vendo nas aulas, nenhum deles serve para a contabilidade fiscal. Eles servem para que a gente possa tomar decisões, né? E quais as decisões eu consigo tomar em cima do ABC? É justamente visualizar as atividades e ver onde estão os gargalos do meu sistema produtivo. Porque quando eu começo a mapear as atividades, eu vejo que tem atividades que efetivamente precisam ser realizadas e outras não. Ou algumas precisam por questões estratégicas. E aí eu posso diminuir um pouco os custos dessas atividades. Então, eu consigo ver exatamente qual é o meu sistema produtivo e quais atividades são realizadas e onde estão os gargalos do meu sistema produtivo, né? Então, essa é a principal característica e importância desse custeio baseado em atividades, né? Então, as vantagens, né, do ABC. Então, eu consigo mapear, como eu falei para vocês, as atividades que agregam valor e são consideradas necessárias ao processo. Então, por exemplo, a pintura do produto, a compra de materiais, etc. Tudo aquilo que a gente viu como direcionador, né? Também eu consigo mapear aquelas atividades que não agregam valor ao processo de produção, mas são necessárias ou obrigatórias, que são mais a parte das despesas, né? Então, registros contábeis, backup de arquivos, enfim, tudo aquilo que não vai no produto, não é agregado no processo, mas são necessárias, né? Para que ou são obrigatórias, né? Para que eu tenha esse produto lá sendo vendido e para que eu venda esse produto, né? Mas permite também que eu mapeie aquelas atividades que não agregam valor ao processo e que são desnecessárias, né? Então, esperas, retrabalhos, controles supérfluos, tudo aquilo que eu mapeio como uma atividade que eu estou fazendo e que não serve para nada. Então, essa é a principal vantagem do custeio ABC. Eu consegui mapear e verificar esses gargalos que são desnecessários para o meu sistema produtivo, né, e para o meu processo produtivo, na verdade, né? Pois bem. Então, vamos a um exemplo de aplicação, agora um pouco mais operacional, né, para ver como é que a gente calcula, efetivamente, como é que a gente faz a apropriação desses custos, né, primeiro dos recursos às atividades, depois das atividades aos produtos ou serviços, né? Então, vamos supor que nós tenhamos uma empresa que fabrica apenas dois produtos, o X e o Y.
e aí nós tenhamos essa grade de custos aí, né? Então, nós temos os custos diretos e os custos indiretos. Os diretos, a matéria-prima, a mão de obra, e o total ali dos custos diretos, e os indiretos nós temos a depreciação, o aluguel, a mão de obra indireta, os materiais diversos e a manutenção. E aí temos aí o total de custos indiretos no valor de 855 mil. Os custos diretos, a gente vai fazer como a gente fazia com o custeio e absorção. Eles vão direto aos produtos, porque eu consigo atribuir diretamente ao produto. O problema são exatamente os custos indiretos, que lá na absorção, esses 855 mil eu rateava, e aqui eu vou ter que criar direcionadores para os meus direcionadores, na verdade, de recursos para os meus departamentos, né? E daí direcionadores de atividades para pegar justamente esses custos indiretos e ratear para dentro dos produtos, né? Bom, então os custos da matéria-prima e da mão de obra direta são apropriados diretamente aos produtos. Então, isso já ocorre nos custeios absorção e variável, né? A gente não precisa se preocupar com isso. E, inicialmente, os custos indiretos são apropriados aos departamentos. E, em seguida, a apropriação ocorre em 2 estágios. Primeiro às atividades e depois aos produtos. Tá? Vamos lá. Então, para fins de desenvolvimento desse exemplo, consideramos que os custos indiretos apropriados aos departamentos são os seguintes. Tá? Então, percebam aí que foram colocados todos os custos indiretos de depreciação, aluguel, mão de obra, materiais diversos e manutenção. Então, todos os custos indiretos, eles estão aqui já divididos nos departamentos de compra, almoxarifado, montagem e pintura. Então, se a gente for olhar lá no quadro que eu coloquei para vocês anterior, a gente vai ver lá que a depreciação está no valor de 150 mil reais, né? Então, tem todos os valores aqui dos custos indiretos, só que lá ele está departamentalizado, né? Então, o total dos custos indiretos, desculpe, eu tinha falado 855 mil, né? 155 mil é o custo total. Dos custos indiretos é 640 mil, né? Então, se a gente for lá, está batendo os 640 mil, né? A única coisa que a gente fez foi ter alocado cada um desses para os departamentos. Então, esse é a primeira coisa que a gente faz quando a gente está alocando, né? Fazendo o custeio baseado em atividades. É alocar os custos indiretos aos departamentos. Até aqui, nada de diferente do que a gente fazia com a absorção, né? Mas agora, a gente vai passar isso para as atividades. Então, a primeira coisa é entrevistar e mapear todas as atividades dos departamentos, né? Então, em entrevistas realizadas com os gestores dos departamentos, foram identificadas as seguintes atividades relevantes. Então, assim como a gente deu de exemplo lá no começo da aula, os departamentos são compras, almoxarifado, montagem e pintura, e as atividades, comprar materiais e desenvolver fornecedores para o departamento de compras, receber materiais e movimentar materiais para o almoxarifado, preparar máquinas e montar conjuntos para montagem, e preparar máquinas e pintar conjuntos para a pintura, né? Então, essas são as atividades. E cada atividade vai consumir recursos. Então, eu tenho que montar também uma tabelinha agora dessas atividades consumindo os recursos, né? Então, depois de identificar as atividades, o passo seguinte
é atribuir os custos de cada departamento às respectivas atividades. Então, a gente tem que identificar e seguir as proporções, né, do consumo de recursos para cada uma das atividades. Então, vamos supor que a depreciação, ela, para o departamento de compras, ela vai 90% para comprar materiais e 10% para desenvolver fornecedores. No almoxarifado, a depreciação é 30% para receber materiais e 70% para movimentar materiais. Tudo isso, todos esses números, eles têm que ser pensados quando a gente está montando essa grade, né? Então, isso daqui não sai do nada, isso daqui sai de cálculos que a gente vai fazer quando a gente está montando o nosso sistema de custos, né, do custeio baseado em atividades. Percebam que eu não tenho manutenção para o departamento de compras e para o almoxarifado. Significa que a manutenção para esses não faz nenhum serviço para esses departamentos. Então, não consomem, nem o compras, nem o almoxarifado consomem valores, consomem recursos, na verdade, de manutenção, né? Então, percebam que a gente vai fazendo essa conta justamente para depois poder pegar os valores de recursos e multiplicar por esses percentuais para ter justamente quanto as atividades consomem de recursos, né? Então, aqui nós temos compras e almoxarifado e temos montagem e pintura. Então, percebam que em alguns momentos eu não tenho, posso não ter também para alguma atividade o valor, né? Então, por exemplo, aqui o aluguel, ele não vai para a atividade de preparar máquinas, ele vai totalmente para a atividade de montar conjuntos. Assim como também não vai para preparar máquinas, mas vai integralmente para pintar conjuntos. Então, eu tenho que criar esses percentuais do quanto cada uma dessas atividades consomem cada um desses recursos, né? Tendo esses percentuais e tendo os valores, eu só multiplico o valor por esses percentuais para ter efetivamente o valor das minhas atividades, né? Então, com base no consumo, os custos dos recursos de cada departamento são apropriados às atividades. Então, da onde saíram esses valores, né? Então, vamos lá, né? Lá anteriormente, quando a gente, nessa primeira, veja, aqui a gente atribuiu, por exemplo, para o departamento de compras uma depreciação de R$20.000, certo? Vamos rastrear esse número, né? Então, esse R$20.000 de depreciação, né? A gente tinha 150 mil de depreciação no total e disse que 20 mil era de compras. Mas também depois a gente falou que esses 20 mil de compras, para o departamento de compras, 90% ia para a atividade de comprar materiais e 10% ia para a atividade de desenvolver fornecedores. Então, 90% daqueles 20 mil é justamente 18 mil. E 10% daqueles 20 mil é 2 mil. Então, se eu somar os dois, 18 mais 2, dá os 20 mil que eu tinha atribuído de depreciação ao departamento de compras. E isso a gente faz com cada um desses recursos, né? Então, assim, para a gente não confundir, né, vamos pegar, por exemplo, o aluguel, para a gente entender bem esse conceito, né? Então, o aluguel. Vamos lá para a nossa planilha, quando a gente definiu o aluguel para o departamento de compras, a gente falou que o aluguel era de R$5.000 para o departamento de compras.
E aí, posteriormente, a gente disse que a atividade comprar materiais ia consumir 50% desse aluguel e a atividade desenvolver fornecedores 50% desse aluguel. Então, se eu tenho 5.000 e vai 50% para um e 50% para o outro, então vai 2.500 para cada um, né? Que é o valor que eu tenho aqui, 2.500 para cada um, somando 5.000. Percebem de onde veio esses valores? Na verdade, é uma conta bem tranquila, né? É só pegar o percentual de cada um dessas atividades que consomem recursos e multiplicar pelo valor total que eu tenho para cada departamento. E aí eu tenho os valores dos meus custos indiretos de fabricação por atividade. Percebam que aqui significa que a atividade comprar materiais custa para a empresa R$ 51.500. A atividade desenvolver fornecedores custa para a empresa R$ 18.500. A atividade receber materiais custa R$ 25.000 para a empresa. Movimentar materiais, R$ 30.000 para a empresa. A atividade preparar máquinas custa R$ 83.000. Montar conjuntos, R$ 267.000. Preparar máquinas, R$ 38.000. E pintar conjuntos, R$ 127.000. Esses são os valores das atividades. Se eu somar todas essas atividades, vai chegar nos R$ 640.000. Que é justamente o total dos custos indiretos de fabricação. Então, eu peguei todos os meus recursos e dividi eles em atividades. E, na verdade, como eu falei para vocês, cada atividade consumiu um número X de recursos. Então, já consegui aqui o primeiro estágio do meu sistema ABC, que é repassar os recursos para as atividades. Feito isso, agora a gente pode ir para o segundo estágio do sistema ABC, que é justamente pegar essas atividades e jogar para dentro dos produtos. Eu tenho dois produtos, produto X, produto Y, e vou ter que pegar essas atividades e vou ter que achar direcionadores de atividades para o produto X e para o produto Y. Então, após apropriar os custos dos recursos das atividades, o próximo passo é atribuir aos produtos conforme o consumo de atividades requeridos por ele, né? Então, de acordo com os direcionadores, o consumo de atividades foi o seguinte. Então, eu tenho, por exemplo, a atividade aqui, a primeira delas é comprar materiais. O meu direcionador de comprar materiais é o número de pedido de compras. Então, eu tenho 130 para o produto X, 70 para o produto Y, total de 200. Ou seja, eu vou pegar o custo dessa atividade, dividir por 200 e multiplicar por 130 para ter para o produto X, 70 para ter para o produto Y. Número de fornecedores, número de recebimento de materiais, número de requisição de materiais, tempo de preparação de montagem, tempo de montagem, tempo de preparação para pintura e tempo de pintura. Então, tenho todos os direcionadores de atividades. Tá? Então, eu consigo agora fazer o quê? Pegar cada um do valor, cada um daquelas atividades e direcionar agora para dentro dos produtos X e Y. Então, por exemplo, comprar materiais, o valor, então vamos ver de onde vem esses 51.500, né? 51.500 é justamente o valor total da atividade comprar materiais. E comprar materiais, meu direcionador
de atividade é o número de pedido de compras. Ou seja, eu vou pegar aqueles 51.500, dividir por 200, que foi o total de pedidos de compra durante o período, e multiplicar por 130 para ter o valor do produto X, e depois multiplicar por 70 para ter o do produto Y. Então, eu vou ter 33.475 para o produto X e 18.025 para o produto Y. Compreenderam de onde vêm esses valores? É justamente o que eu determinei aqui, né? Produto X e produto Y. São os meus direcionadores de atividades. Tudo bem até aqui? Alguém se perdeu aí no meio do caminho? Que tudo bem. Por enquanto não, professor. Então vamos seguindo, né? Então agora sim, agora eu cheguei exatamente onde eu queria, que é justamente eu tenho o produto X e tenho o produto Y e tenho o total de custos indiretos de fabricação para o produto X e para o produto Y, mais rateado pelas atividades de cada produto. Né? Então, aí está a diferença para o custo de absorção. Lá eu teria um critério de rateio. Aqui não, aqui eu rateio por todas as atividades por onde passou esse produto. Né? Então, por isso que ele é mais detalhado e mais sofisticado. Né? E aí sim eu posso ir direto para a finalização. Então, tem os meus custos diretos, que são aqueles que são atribuíveis diretamente aos produtos, que é a minha matéria-prima e a minha mão de obra direta, no total de 215 mil, e os meus indiretos, 640 mil, que a gente acabou de calcular aqui, 375.945 para o produto X e 264.055 para o produto Y, que no total dá 640 mil reais. Então, percebam que eu consigo ter um valor de custos para o produto X e para o produto Y, que com certeza é muito diferente daquele que eu obtenho pelo custeio-absorção. Porque aqui eu tenho critério muito menos arbitrário no rateio, né, dos custos indiretos de fabricação. Eu consigo ter um pouco mais de certeza naquilo que eu estou fazendo. Aqui estão as referências que eu utilizei para fazer a apresentação de vocês. Pois bem, vamos lá. Dúvidas que porventura ainda tenham ficado com relação aos custos indiretos, ao custeio baseado em atividades? Questões que vocês não conseguiram captar ou não entenderam?